Durante a vingança do Sith, a quantidade de poder que Palpatine tinha conseguido acumular é difícil até mesmo de calcular. A cada dia que passava, mais poderes acidentalmente caíam no colo de Palpatine e o coitadinho era forçado a aceitar. E pra ser sincero, Palpatine não foi nem um pouquinho discreto. Toda vez que ele tinha chance de acumular algum poder, ele fazia sem nenhum remorso. Mas isso não passou batido. A grande maioria no Senado era corrupta, tava do lado de Palpatine, mas não todos. E é por isso que um grupo de senadores se juntaram para fazer demandas específicas para Palpatine. E esse pessoal seria chamado de a Delegação dos 2000. Dentre as pessoas que iniciaram esse projeto, a gente tem figuras chaves, como Bail Organa, Mon Mothma e até mesmo Padmé Amidala. E esse evento se tornaria algo tão importante que ele seria como se fosse a semente que daria origem para o que a gente chama de Aliança Rebelde. Foi exatamente aqui, com a reunião de alguns senadores, fazendo um pedido muito simples para Palpatine, que geraria a Aliança Rebelde que Palpatine tanto odiava. Na romantização da Vingança do Sith, a gente tem todo o diálogo desses senadores e até mesmo a apresentação que eles fizeram para Palpatine. E é um conteúdo bem extenso, eu vou tentar resumir o diálogo para vocês aqui o máximo que eu conseguir, eu prometo. Tava todo mundo reunido, né? Na residência de Padmé. Senadora Chi'Quei virou pro pessoal e disse que eu estou muito grata em estar aqui com vocês, pessoal. E eu falo, claro, somente pelo meu setor, mas eu posso dizer pra vocês que vários senadores estão ficando muito nervosos com essa situação. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas agora novos governadores estão chegando nos setores com regimentos completos de soldados clones, o que estão chamando agora de forças de segurança. Então agora a gente fica pensando, qual que é o propósito desses regimentos de soldados? Será que é proteger a gente dos separatistas? Ou proteger os governadores de nós? Esses governadores aqui que Chi'Quei tá falando é o que a gente conhece, é o que a gente vai chamar na era do Império Galáctico de os Moffs. Os Moffs são os governadores, como Moff Tarkin e Moff Gideon. Esse título de Moff, na verdade, não é um título novo, era usado na Velha República, mas ele foi meio que extinto e agora, nos dias finais das Guerras Clônicas, a gente vê Palpatine meio que recriando, trazendo de volta esses governadores, o título de Moff. E claro, a gente sabe que isso é com a intenção de fazer aquela transição pro Império Galáctico. Padmé então olhou pro documento na mão dela, virou pra todo mundo e falou que eu tenho informação, pessoal, que General Grievous foi localizado e agora os Jedi movem em direção à sua posição. A guerra vai provavelmente acabar em alguns dias. Bail Organa então entrou na conversa, mas e aí? Como é que a gente faz Palpatine tirar esses governadores dos setores? Como é que a gente impede Palpatine de ficar colocando tropas de soldados clones em todos os sistemas? A gente sabe que o Senado deu poderes executivos para ele somente durante esse período de emergência, mas agora, nesse momento, é só Palpatine que consegue declarar quando a emergência acaba. Como que a gente faz ele entregar esse poder de volta pro Senado? E eles conversam mais um pouco e Mon Mothma resume basicamente o que eles precisam fazer. Mon Mothma diz que uma solução política é a nossa única opção, o que é o propósito dessa petição de 2000 senadores. A gente espera que vai mostrar uma espécie de solidariedade, né? Uma união dentro do Senado que vai impedir Palpatine de absorver mais poder e destruir ainda mais a Constituição. Em resumo, essa petição era muito legal, mas analisando a fundo, ela não significava tanto assim. Padmé disse que, mesmo com a assinatura de 2000 senadores nessa lista, ainda assim não era o suficiente para parar a maioria no Senado que era a favor de Palpatine. Senador Gideon Dano disse que a única forma deles combater e ir de frente com o chanceler e ter pelo menos uma chance era com a autoridade moral dos Jedi do lado deles. Eles precisavam da ajuda dos Jedi. Só que aí tinha outro problema. Senadora Bana Primo disse que essa autoridade moral dos Jedi foram desperdiçadas totalmente nessa guerra e agora eles não têm mais nada sobrando pra política. Então no final, eles decidiram que ia deixar pedir ajuda para os Jedi depois. Vamos tentar enfrentar o chanceler primeiro, só nós, do Senado. A gente vai lá, apresenta essa petição, os 2000 nomes. A gente vê o que vira, se tudo der errado, a gente tenta os Jedi. Os senadores então agendam uma reunião com o Palpatine. Quando todos esses senadores chegam no escritório de Palpatine, eles não dão de cara só com o Palpatine. Do lado dele também tava um Jedi. Era ninguém menos que Anakin Skywalker.
Todos os senadores ficaram meio travados no momento. Nenhum deles perguntou por que um Jedi estava aqui nesse escritório. Afinal de contas, aquilo era para ser uma reunião privada entre senadores e o chanceler. Mas a romantização diz que todos eles sabiam a razão. Agora, nenhum daqueles senadores sabiam com quem realmente os Jedi estavam aliados. A única coisa que realmente ficou clara para eles é que Anakin estava do lado do chanceler. Padmé Amidala, a senadora principal, apresenta o documento para Palpatine. Nesse documento tinha duas exigências principais: remover esses Moffs, esses governadores que tiravam os poderes dos senadores, e convencer Palpatine a renunciar ao seu poder agora que a guerra já estava quase acabando. Padmé foi sincera com Palpatine. Ela disse para ele que eles não querem deslegitimar o seu governo. Se eles quisessem realmente fazer uma oposição, esses senadores não estariam somente fazendo um pedido, eles estariam fazendo uma exigência do chanceler. Essa petição, chanceler, foi assinada por 2.000 senadores. A gente simplesmente pede para você dizer para os seus governadores não interferir com o trabalho legítimo dos senadores. E claro, que você abre agora diplomacia, negociações com os separatistas. A gente quer somente que a guerra acabe, trazer a paz e a estabilidade nos nossos planetas. Claramente você entende. Esse sistema de governadores, chanceler Palpatine, diz Padmé, esse sistema que você criou é muito problemático. Ele parece impor controle militar em vários planetas. As suas preocupações, senadora Padmé, foram notadas. Eu te garanto que esse sistema de governadores da República tem somente a intenção de fazer os seus sistemas se tornarem mais seguros, diz Palpatine. Com esse sistema, podemos coordenar sistemas de defesa planetários, garantir a segurança de sistemas vizinhos, trazer a produção industrial à altura do que essa guerra necessita, minha querida. Somente isso. De forma alguma, os meus governadores impedirão os seus trabalhos e prerrogativas com o poder do Senado. Assim que os separatistas forem eliminados, minha cara, nesse momento, podemos começar a falar sobre a Constituição novamente. Eu devo te lembrar que os poderes extraordinários dados para mim pelo próprio Senado expiram automaticamente quando a emergência acaba. Quando acabar a guerra, minha querida, os meus poderes acabam também. E os seus governadores, chanceler Palpatine, diz Padmé, eles vão expirar também, é? Eles não são os meus governadores, minha querida. Palpatine disse, eles são os governadores da República. O destino desses governadores, minha cara, estará nas mãos do Senado, aonde ele deve estar. Palpatine então basicamente agradece esses senadores por, entre aspas, trazer esse documento à minha atenção, é o que está escrito aqui no livro. E também é dito aqui que quando ele despede desses senadores, ele fala com um tom de não deixa a porta bater na sua bunda quando estiver saindo. Ou seja, Palpatine estava de saco cheio com essa galera. E esse foi o maior erro de Palpatine. Ele tenta convencer Anakin a ir pro seu lado, até mesmo usando esses senadores que incluem, claro, como vocês viram, Padmé. Palpatine diz pra Anakin que esses senadores são basicamente traidores da República. E no final das contas, a situação piora ainda mais, porque no final das contas os Jedi meio que indiretamente se aliam a esses 2.000 senadores, né? A outra grande parte do Senado que tá aliada com o chanceler, de um certo ponto de vista, eles meio que são vilões, afinal eles estão aliados com o Palpatine, que é um Sith, mesmo que eles não saibam nem o que isso é ou signifique. No final das contas, esses dois grupos, os Jedi e esses senadores, são categorizados no mesmo grupo de traidores da República. E Palpatine age com esses senadores da mesma forma que ele agiu com os Jedi. Assim que inicia esse período do Império Galáctico, uma das primeiras coisas que Palpatine faz é aprisionar, deter 63 desses senadores como uma espécie de aviso. E a repercussão que isso tem é que metade desses senadores, dos 2.000, 1.000 deles retiram seu nome dessa petição. Eles abaixam a cabeça, eles curvam pro Império. Mas é exatamente esses outros 1.000 senadores aí que no final das contas criam o que a gente chama de Aliança Rebelde. Ou seja, eles estavam o tempo inteiro debaixo do nariz de Palpatine. E então eu fico pensando, e se Palpatine tivesse realmente capturado esses 2.000 senadores, prendido eles ou sumido mesmo com o corpo deles, será que a gente teria a Aliança Rebelde que a gente conhece? Eu gostaria de saber o que vocês acham aí abaixo nos comentários. E se você gostou do vídeo, cuidado com o Senado, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.